Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na história de um dos personagens mais importantes e fascinantes da Bíblia, Abraão. A vida dele é uma jornada incrível de fé, obediência e promessas divinas que ecoam até os nossos dias. Ele não é apenas o pai do povo de Israel, mas também é considerado o pai da fé por cristãos, judeus e muçulmanos. Então, se você quer entender as raízes da fé e ver como uma vida comum pode ser transformada por um chamado extraordinário, fique com a gente. Vamos desvendar juntos a vida e o legado de Abraão. A história começa em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera na antiga Mesopotâmia. Abraão, que na época se chamava Abrão, vivia ali com sua família. Era uma sociedade politeísta, que adorava vários deuses. Mas em meio a essa cultura, Deus escolheu Abrão para um propósito grandioso. Em Gênesis capítulo 12, vemos o chamado que mudaria tudo. Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Imagine as, deixar tudo para trás. Sua casa, sua segurança, seus amigos, tudo o que você conhece, para ir a um lugar desconhecido, apenas confiando na voz de Deus. Essa foi a primeira grande prova de fé de Abrão. E a promessa era enorme. Deus faria dele uma grande nação, o abençoaria, engrandeceria seu nome, e através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abrão, aos 75 anos, obedeceu. Ele partiu com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, sem saber exatamente para onde estava indo. Essa jornada para o desconhecido já nos ensina muito. A fé de Abraão não era passiva, era uma fé de ação. Ele não apenas acreditou na promessa, ele agiu de acordo com ela. Ele deu o primeiro passo, mesmo sem ter o mapa completo. Quantas vezes nós esperamos ter todas as garantias antes de obedecer a Deus? Abraão nos mostra que a verdadeira fé muitas vezes exige que caminhemos na incerteza, confiando que Deus está guiando nossos passos. Durante sua jornada, Abraão enfrentou muitos desafios. Houve fome na terra, e ele precisou ir para o Egito lá, por medo. Ele disse que Sarai era sua irmã, o que causou grandes problemas. Isso nos mostra que Abraão não era um super-herói perfeito. Ele era humano, tinha falhas e sentia medo, assim como nós. Mas mesmo em suas falhas, Deus permaneceu fiel à sua promessa e o protegeu. A Bíblia não esconde as fraquezas de seus heróis. E isso é encorajador, pois nos mostra que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir seus planos perfeitos. Depois de sair do Egito, Abrão e Ló se tornaram muito ricos, e seus rebanhos eram tão grandes que a terra não podia sustentá-los juntos. Para evitar conflitos, Abrão, de forma generosa, deu a Ló o direito de escolher primeiro para onde ir. Ló escolheu as planícies férteis do Jordão, perto de Sodoma, enquanto Abrão ficou nas terras de Canaã. Após essa separação, Deus reafirmou sua promessa a Abrão, dizendo para ele olhar em todas as direções, pois toda aquela terra seria dele e de seus descendentes para sempre, e que sua descendência seria incontável, como o pó da terra. Mas havia um problema. Abrão e Sarai não tinham filhos e já eram idosos. Como Deus cumpriria a promessa de uma grande nação? O tempo passava e a promessa parecia cada vez mais distante. Em um momento de dúvida, Abrão questionou a Deus. E a resposta de Deus foi levar Abrão para fora e dizer: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. E o texto diz algo fundamental em Gênesis 15, versículo 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Essa é a essência da fé abraâmica. Não se baseia em obras ou méritos, mas em crer na promessa de Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. A justiça de Abraão veio de sua fé. No entanto, a impaciência humana falou mais alto. Sarai, vendo que não podia ter filhos, sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva, Agar. Desse relacionamento nasceu Ismael. Embora Deus também tenha abençoado Ismael, ele deixou claro que a promessa da aliança seria cumprida através de um filho, nascido de Sarai. Anos depois, quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele novamente. Mudou seu nome para Abraão, que o significa pai de muitos, e o de Sarai para Sara, que significa princesa. Deus estabeleceu uma aliança eterna com Abraão e seus descendentes, e prometeu que Sara, mesmo com 90 anos, daria à luz um filho. Ao ouvir isso, Abraão riu. Não foi um riso de zombaria, mas de espanto e incredulidade diante do impossível. Pouco tempo depois, Sara também riu quando ouviu a mesma promessa. Mas Deus perguntou: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? E no tempo determinado,
A promessa se cumpriu. Sara concebeu e deu à luz um filho, a quem chamaram de Isaque, que significa riso. O nascimento de Isaque foi um milagre, a prova viva de que Deus é fiel para cumprir o que promete, não importa quão impossível pareça aos nossos olhos. A chegada de Isaque trouxe uma alegria imensa, mas também preparou o cenário para a maior prova de fé da vida de Abraão. Em Gênesis capítulo 22, vem a ordem mais chocante de todas. Deus disse a Abraão: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe mostrarei. Consegue imaginar o que Abraão sentiu? O filho da promessa. O milagre que ele esperou por décadas. Agora Deus pedia de volta da forma mais dolorosa possível. Qualquer um de nós provavelmente questionaria, negociaria, ou até mesmo se desesperaria. Mas a reação de Abraão é impressionante. Na manhã seguinte, ele se levantou, preparou tudo e partiu com Isaque e 2 servos. Durante a viagem de 3 dias, podemos apenas imaginar a angústia em seu coração. Quando chegaram ao local, Isaque inocentemente perguntou: pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? A resposta de Abraão revela sua fé inabalável. Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele não estava mentindo ou apenas tentando acalmar o filho. Abraão acreditava que, mesmo que ele sacrificasse Isaque, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos, porque a promessa de uma nação através de Isaque tinha que se cumprir. Essa é a profundidade da sua confiança. Ele construiu o altar, amarrou seu filho, e quando ergueu o cutelo para sacrificá-lo, o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo para não fazer mal ao menino. Deus havia provado a fé e a obediência de Abraão. Ao olhar para o lado, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto e o sacrificou no lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Esse evento é uma prefiguração poderosa do sacrifício de Jesus. Assim como Abraão ofereceu seu único e amado filho, Deus Pai ofereceu seu único filho, Jesus, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. A provisão de Deus no Monte Moriá aponta para a provisão final de Deus no Calvário. A prova de Abraão não foi um ato de crueldade divina, mas uma demonstração profunda do significado da fé, da obediência e do plano de redenção de Deus. Após esse evento, a vida de Abraão continuou. Sara morreu e foi enterrada na terra de Canaã, a primeira porção da terra prometida, que se tornou propriedade da família. Abraão garantiu que Isaque se casasse com uma mulher de sua parentela, Rebeca, para dar continuidade à linhagem da promessa. Ele viveu até os 175 anos, viu os filhos de Isaque, Jacó e Esaú, e morreu em paz, sendo reunido ao seu povo. O legado de Abraão é imenso. Ele é o patriarca de uma nação. Mas mais do que isso, ele é um modelo universal de fé. O Novo Testamento o menciona inúmeras vezes como um exemplo para todos os crentes. Sua história nos ensina que a fé não é a ausência de dúvida ou medo, mas a decisão de confiar e obedecer a Deus apesar deles. Ensina que Deus é fiel às suas promessas, mesmo que demorem, e nos mostra que Deus não nos chama porque somos perfeitos, mas nos aperfeiçoa através da jornada de fé. Então, da próxima vez que você se sentir diante de um desafio que parece impossível, ou de um chamado que exige que você saia da sua zona de conforto, lembre-se de Abraão. Lembre-se do homem que deixou sua terra, esperou por um filho por décadas, e esteve disposto a entregar tudo confiando que o Senhor proverá. A história dele nos convida a viver uma vida de fé, a acreditar nas promessas de Deus e a caminhar em obediência, sabendo que o mesmo Deus que guiou Abraão é o Deus que nos guia hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa história tão rica. A vida de Abraão é uma fonte inesgotável de lições e inspiração. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe nos comentários qual lição da vida de Abraão mais falou com você. Muito obrigado por assistir e até a próxima.